Olá, sejam todas muito bem-vindas no nosso podcast Pode Lapidar, o melhor e maior podcast sobre empreendedorismo feminino aqui no Brasil, mas já logo estaremos no mundo, hein? Então é do Brasil para o mundo. Gente, hoje a nossa convidada é muito especial, por quê? Porque ela vem de um ambiente que a gente adora, um ambiente onde eu já estou há 24 anos, um ambiente de eventos, e ela está na área de decorações. Então, Daniela Rocha, da Singular Decoração, seja muito bem-vinda. Você que é empresária, decoradora, turismóloga de formação, trabalha mais de 25 anos no mercado de eventos e há 9 anos fundou a empresa Singular Decoração de Eventos. É mãe da Bela, de 8 anos, e tem um maridão também que está nos assistindo. Então me conta, Dani, como é ser empresária, principalmente na área de decorações? Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada pelo convite. Respondendo a sua pergunta, ser empresária não é fácil, né? Assim, a gente está todos os dias se lapidando, né? E aprendendo e errando também para depois acertar, né? Então, assim, a decisão de me tornar empresária, já trabalhava no ramo, né? De eventos, desde a minha formação, Há o quê? Uns 25 anos também? 25 Eu também, há anos. 24. Somos colegas É, de 24 anos. profissão. E aí tem que gostar eventos, né? Tá. É. Tem que gostar porque é bem corrida, é uma loucura. Mas o que aconteceu? Eu já trabalhei em hotelaria, em agência de eventos, de produção, e aí eu trabalhava numa empresa, né, uma agência de eventos, e fazia muita parte de logística, não tinha mais o brilho, né? Não estava mais feliz, né? Eu chegava na empresa e não queria estar mais lá. Daí a gente foi fazer um evento aqui no litoral de São Paulo e tinha uma empresa de decoração lá e virou a chavinha. Daí eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. E aí o que foi difícil, né, na época, assim, né? É o aprendizado, né? De como se tornar empresária, como que você vai seguir como que você vai precificar, porque por mais que eu estivesse na área de eventos, não era na área de decoração. Então, assim, no começo foi bem difícil, até mesmo porque eu era bem conhecida, assim, como profissional no mercado, mas não no ramo de decoração. Legal. Quando você fala decoração, Dani, você está falando decoração no todo, móveis, ou é decoração na área de flores? Como é? Não, é tudo. Então, assim, eu vou contar um pouquinho da história, Tá, por que conta. que surgiu a ideia de abrir a Singular Decoração, tá? De começar com essa empresa. Quando eu estava do outro lado na parte de produção, a gente tinha muita dificuldade, porque eu tinha que contratar uma florista, tinha que contratar outra empresa de mobiliário, uma outra empresa que fizesse o paisagismo, uma outra empresa que fizesse mesa posta e alugasse os itens de mesa posta. Então a gente tinha que, muitas vezes, num evento, lidar com 5 fornecedores para fazer uma decoração. E aí, e muitas vezes ainda esses orçamentos vinham, que eu sempre brinco, num papel de pão, vinham só valores. Eu falava, não, como que eu vou contratar uma empresa de decoração e vem valores, aí tem que no dia, ou no máximo saber só uma paleta de cores e ser surpreendido se eu não sabia se profissional. E tinha muito também essa questão de horário. Você marcava um horário, a pessoa não vinha, não chegava no horário. E aí eu comecei a ver a necessidade de um nicho de mercado que ninguém atuava, que era decoração específica para o corporativo. Então, porque eu já vinha Desse meio desse meio corporativo. corporativo, não tinha nada a ver com evento social, Tá. tá? E aí a gente criou o paisagismo, então a gente tem hoje na Singular a parte de paisagismo, os arranjos florais, os mobiliários, a mesa posta, então um cliente que queira fazer também uma festa temática, então a gente tem tudo, desde a criação da ideia até a execução.
Que bárbaro, que bárbaro. E eu sempre gostei de trabalhar com empresas também, eu sempre trabalhei no corporativo. E o que te motivou foi o fato de você olhar uma oportunidade, do tipo, Isso, ninguém tinha feito, né? Quando eu realmente trabalhava em agência, né, no teu caso, você contratava e não tinha uma empresa tão especializada, rica em detalhes, e foi aí que surgiu essa ideia, né? isso. Até hoje a gente não tem um concorrente direto assim que atue neste formato como a Singular. Você tem exatamente isso. Empresas divididas, separadas, que compõem o evento. Eu sempre gosto muito de falar que nós somos um facilitador, e no ramo de eventos isso é muito importante, né? O time, saber que a pessoa vai chegar no horário, que ela vai te fazer essa entrega com toda tranquilidade. Isso eu acho que é o diferencial da Singular, onde a gente ganha assim clientes, tem clientes desde o começo, assim, com a Singular, a maioria. E tem uma coisa muito legal também, que os coordenadores, os produtores das agências, que são a maioria dos nossos clientes, quando muda de agência, leva a Singular junto, Que legal. porque eles entendem que nós somos um facilitador mesmo. E aí nós temos várias condições com os nossos fornecedores também. Então a gente, além de facilitar, a gente consegue dar a ideia, porque chega um cliente e fala assim pra gente: eu quero fazer uma festa, mas não sei nem por onde começar. Então a gente monta todo o projeto também, em 3D, implantação, tudo. Que gostoso, gente, que gostoso. Enfim, as pessoas às vezes têm muita dificuldade, né, de trabalhar o B2B, né, o Sim, business to business, mas no caso não é só o B2B, é o P2P, né, pessoas para pessoas, né, é o G2G, né, o gente para gente. Então é muito legal que quando você trabalha, né, essa conexão do coração, realmente mudam-se as cadeiras, mas você vai mudando junto com essas empresas, então vai ramificando, vai aumentando os clientes, né? Você continua trabalhando com aquela empresa anterior desse colaborador que foi para uma nova e você, ao invés de um, ganha dois, vai três, quatro, enfim, vai criando toda essa ramificação, né? Todas essas mandalas. isso. E eles também, né? Eles também acabam mudando os próprios clientes. Então a gente atende muita farmacêutica, bancos, empresas bem conhecidas no mercado de eventos, né? E empresas consolidadas, e essas agências também que nós atendemos são empresas bem grandes, produtoras de eventos, Né? e que cada vez mais confiam no nosso trabalho. Legal. O Dani, a pandemia para o nosso mercado foi terrível, Foi né? terrível. Porque o nosso mercado de eventos foi o primeiro a ser fechado e o último a retornar. Isso. Então, realmente, foi nessa pandemia que eu tive essa virada de chave. Foi a primeira vez em 20 anos, né, que eu falei, poxa, pude parar, respirar, falar, o que que eu vou fazer agora? Vou abrir né, uma escola de empreendedorismo feminino, algo Fantástico. que eu gostaria que tivesse existido, né, quando eu comecei a empreender, ou até no meio da jornada, porque é muito difícil empreender, né? A Aham. gente estuda para tudo, para ser jornalista, publicitária, médica, advogada, cabeleireira, esteticista, mas não estuda para ser empresária. Então, foi aí que eu criei essa jornada e trabalhei bastante. Mas foi um momento onde o nosso caixa foi praticamente esvaziado, Exato. né? E o mercado de eventos também teve uma triagem aí que poucos ficaram e muitos não continuaram, né? Como que você trabalhou estrategicamente para saber lidar nesse desafio pandêmico? Na verdade, não planejamos, né, É, porque foi uma surpresa tudo que aconteceu. O nosso mercado de eventos, ele foi um dos principais mercados atingido, e como você mesmo citou, né, eu acho que vou até voltar um pouco, porque quando você fala que você teve a ideia de criar, né, o EBEM, então uma escola voltada a ensinar os empresários, né, é fantástico. Por quê? Quando eu fiz essa mudança, essa transição, por mais que eu já tivesse trabalhado em eventos, eu não tinha uma empresa que ensinasse, sobre decoração. Até hoje a gente tem uma grande dificuldade de contratar pessoas para trabalhar conosco, porque você não contrata uma decoradora. Você acaba adaptando, ensinando. Você tem a Daniela como fundadora e decoradora da Singular, e você tem uma equipe que você ensina a
fazer a produção, os orçamentos, a ter aquele olhar diferenciado para o cliente, mas você não tem várias decoradoras na mesma empresa, né? E aí falta com isso empresas, locais, né, escolas que nos ensine a lidar com a equipe, que nos ensine a lidar com dinheiro, que nos ensine a crescer. Eu acho que quando eu conhecia o eBem, assim, eu tô aprendendo bastante ainda, né? Essa semana tenho mais aprendizado aí por aí, mas eu me encantei, né? E essa dificuldade de responder a sua pergunta da pandemia foi exatamente isso. Eu me vi ali com os caixas desvaziando, desvaziando. No começo foi uma brincadeira, vamos descansar, que delícia. Mas foi indo e assim, de verdade, fizemos pouquíssimas coisas, porque como que você atua numa decoração para eventos corporativos, sendo que você não pode ter contato? É. Então Foi um fizemos desafio enorme. isso, aí nós fizemos cenários, né, assim como esse, para atender as As lives, que lives. foram várias, né? Então, assim, às vezes clientes pediam para mandar para outros clientes arranjos florais. Que era Então, assim, maravilhoso, que estava todo mundo em casa, né? exato. Então, foi assim, pequenas coisas. E aí, quando voltou, voltou com tudo. Voltou com tudo, uma correria, uma loucura. A gente até brincava, falava, acho que agora todo mundo vai voltar mais calminho. Não, tá Não, todo mundo querendo se conectar, né? Nós somos seres totalmente, né, sinestésicos, integráveis, né? A gente gosta, a gente precisa dessa conexão, a gente não consegue viver totalmente sozinho, né? A gente não é gosta tudo, de viver em comunidade, não é né? tudo que é máquina agora, né? Não dá para É. ser. Acho que a gente tem que ter essa troca. O fato, né, da gente estar nesse mundo com tanta inteligência artificial, o fato de sermos humanos é que nos faz totalmente especial. Exato. Então, com tanta tecnologia acontecendo, o fato realmente de você olhar no olho, sabe, o fato de você mandar umas flores para um cliente, falar, Sim, poxa, obrigada por você existir, obrigada por você confiar em mim, né? Eu gosto muito das nossas conexões aqui, das nossas formações. Existe formação online? Sempre me perguntam, Tati, tem formação online? Tem sim, formação online, mas a grande transformação faz olhinho no olhinho, né? é, Faz aqui, ó. Aqui que acontece a grande virada de chave. Então, isso é muito especial e foi um momento realmente que, se contasse, que nós como fala? veríamos, Viveríamos. ninguém Então, se contasse que nós acreditaria. viveríamos, ninguém acreditaria. A gente viveu, sobreviveu e vamos contar dessa história como Sim, superação, né? é. Para você, qual foi um grande desafio do empreendedorismo, visto que a gente vai para o empreendedorismo sem estudar empreendedorismo É, e não te contaram que você tinha que ser boa em muitas matérias, muitas. né? Então, você tem que ser boa, para você ser empresária, você tem que ser boa em educação financeira, em contratação, em marketing, em vendas, em engajamento de time, oratória, né? Tem que entender de brand, tem que entender um pouquinho de inteligência Eu artificial ia falar agora, IA agora. exatamente, né? De CRM, enfim, são muitas É, matérias que a gente tem que ter profundidade, né? Então é muito sobre isso, e quando acontece aqueles desafios, a gente age muito pela intuição, sim, mas nem sempre a intuição é o que resolve, né? O que resolve são os indicadores, de fato. sim. Então, o empreendedorismo, como eu disse no início, ele não é uma jornada fácil, né? E muitas vezes ela é uma jornada solitária, mas o que eu tenho aprendido ali com vocês é que pode não ser solitária mais, né? Que a gente faz essas conexões com mulheres empresárias e uma indicando a outra, uma participando da vida da outra, aprendendo juntas. E qual é a maior dificuldade do empreendedorismo para mim, assim, foi ganhar, primeiramente, a confiança do cliente com o trabalho, porque eu sabia que eu era uma pessoa exigente, que era pegada aos detalhes e que iria fazer uma excelente entrega, mas, como eu disse, eu fiz uma transição, então era no meio de eventos, mas não como decoração, então ganhar a confiança. Então, eu lembro até hoje, eu tinha uma cliente, quando eu estava na agência, ela deu a oportunidade de a gente fazer um primeiro coquetel
de uma montadora, né, francesa que tem aqui no Brasil. E aí a gente foi feliz da vida e era um lugar, um galpão, sem nada. Então, que é isso que eu acho que faz o encantamento da decoração imediata. Então, você consegue encantar os seus clientes e já ver ali o brilhinho nos olhos, que ele ficou super feliz com o que você imagina. Era um galpão que nós Frio. frio, literalmente frio no cimento, né? E aí nós colocamos paisagismo, um tapete, bistrô, que era para receber umas pessoas, uns executivos que vinham de fora. E aí flores também, imagina, eu vou contar até uma coisa engraçada. Eu, no começo, comprando flores. Então, assim, não sabia quase o nome das flores, eu não sabia a quantidade. Então, na época, eu contratei uma equipe de florista. E aí eu falava, e agora? Aí eu tinha vergonha até de dizer para eles que eu não sabia, porque querendo ou não, eu estava contratando. É. Mas aí eu falei, não tem que ter vergonha. E aos poucos eu falando, qual é essa flor? E essa, e essa. A gente não tinha o que a gente tem hoje de ferramentas também na internet, né? De usar e colocar lá o celular e descobrir qual era o nome. Então, assim, a composição de cores. Tem uma série de coisas que vocês usam que eu fui me jogando, né? Eu fui indo. Fui indo. Então, hoje eu falo assim, gente, eu fico lembrando lá atrás, né, no começo, que eu não sabia nem sequer montar um arranjo. Então, no começo demorava muito, porque para você cobrar, você tem que saber fazer, Uhum. né? Então, eu fui fazer o curso depois, né, com uma florista super renomada também do mercado, a Tuca Bennett, e aí a gente fez 2 dias de imersão também. Então, eu até brinco com meus floristas, ele fala assim, agora veio, já quer mudar um monte de coisa. E o que é legal também da decoração, que a gente vai igual a moda, né? Ela é cíclica também, então ela vai Tem as suas mudando tendências, as né? tendências de cores, de mobiliário. Então agora a gente está no mobiliário que é esse mais orgânico, mais arredondado, muita madeira, muito cru. O paisagismo também veio assim com tudo. Depois da pandemia que você até comentou também, as flores, a gente aumentou muito o custo das flores. É um item bem caro assim dentro da decoração, né? E, e aí a gente resolveu também investir muito em paisagismo, em eventos corporativos que fosse. O que os nossos clientes falam muito? Eu não quero que fique com cara de casamento. Então a gente, por ser do corporativo desde o início, a gente entende o tempo também de solicitação, por exemplo, de um casamento, um ano antes, né? Se nós fizéssemos o social um ano antes, ou muito mais, às vezes 2 anos antes, a noiva começa a pensar no casamento, contratar uma empresa de decoração, então você fica 2 anos ali, ou um ano, conversando. O nosso não, é assim, olha, amanhã eu preciso entregar um projeto, e o que ficou por último? A decoração. Aí você consegue responder? Então a gente sabe que esse time também é diferente, né, no corporativo, é totalmente diferente do social. Então quem faz social é muito difícil de entender o corporativo, né? Então, por isso que eu também falo que tem essa diferença. Não é só a diferença de não ter a oportunidade de criar empresa, mas a diferença de que a gente sabe exatamente quem está do outro lado, né? Que são os nossos clientes, como eles gostariam de ser atendidos, que era o que eu gostaria lá atrás também, como você, né? De ter uma empresa que ensinasse. E aí a gente conseguiu com isso, né, linkar a emergência, vamos chamar assim, porque o cliente decide fazer uma festa, um coquetel no meio do próprio evento. Resolvi fazer um coquetel. Então corre com os fornecedores, entrega, final de semana, mas a gente atende mais durante a semana, tem esse diferencial também. Não é muito no final de semana como o social. E aí a gente, na pandemia, aprendeu também muito sobre as flores, que eu estava falando, que aí eu já vou te contar um pouquinho de um projeto que a Ai, gente que tem, maravilhoso esse projeto, que é o Recicla Flor com o Amor. Recicla Flor com Amor, A Marcela, né, que trabalha com a gente, ela que nomeou esse projeto, né? Lindo. Mas esse projeto, ele surgiu junto com a Singular.
Então, assim, a gente nunca quis, né, falando um pouquinho do projeto, a gente nunca quis, pegar um material que um cliente investiu e simplesmente descartasse. Seria a forma mais fácil, né, porque a gente sempre brinca que às vezes é mais fácil descartar do que doar, né. Mas com isso a Por gente quê? por quê? Porque a gente, entra em contato com as empresas ou com As umas o ONGs, com as ONGs, com igreja, então normalmente a gente asilos, né, isso, lindos, tudo. velhinhos E recebendo aí eles flores. não têm como buscar. Então Hum, muitas vezes. Outro dia a gente tinha um evento que a pessoa nos confirmou que buscaria às 23 horas. O evento acabava às 22h30 e 15 minutos antes falou: "Olha, não consegui o carro, eu não vou buscar". poxa vida. E aí a gente, ainda mesmo assim, parte das flores a gente doou para as pessoas que estavam no evento, uma parte a gente levou para o local, para a igreja, mas era, não lembro, mas assim, uns 40 arranjos, né, então era bastante coisa. Então o que que a gente faz? Ou desmonta e presenteia tanto os clientes como amigos, ou, por exemplo, vai ter um curso aqui, a gente pode doar, Ah, a porque gente ai vai adorar. dá muita dó de É, jogar fora. E asilos, nossa, aquelas senhorinhas é, amam receber no Dia das Mães, a gente mandou, porque, eu acho que elas sentem, né, eu acho que é. presentear com flor é exatamente o nome do projeto, é amor, né. E aí desde então, mesmo hoje em dia falando muito de reciclagem, a gente já fazia isso há quase 10 anos atrás, né, com esse projeto e seguimos com ele. Não é um projeto que a gente coloca como obrigatório nas empresas, mas a gente sempre gosta de comunicar, os clientes que: "Olha, o que você investiu está indo para este local", né, e a gente marca o cliente, os que querem, repostar, repostam, os que, né, tem às vezes algumas questões, acabam não, mas eles, sabem para onde vai o investimento deles. Que legal, gente. Recicla flor com amor, eu acho É, fantástico. Muitas vezes, né, até transformar em buquê e no dia seguinte dar para os colaboradores da sim. empresa, né? É muito bacana. A gente fez bastante, que nem, eu sempre falo. Porque como eu trabalho com vários floristas, né, eu falo: "Como que é feito, né, esse descarte?" Ele falou: "Ah, a maioria das decoradoras, É elas lixo. acabam descartando no lixo", e é isso, porque é o mais fácil. E é uma judiação, né, gente? Porque é um investimento maravilhoso e flor É, realmente, né, alegra o nosso dia. Eu sim, adoro quando a EBEM aqui, a nossa casa da empresária, está lotada de flores, sim, né, porque realmente é algo muito orgânico, algo vivo. Eu é. gosto demais, traz essa beleza aí do feminino também. Mas muito bom. Dani, sempre nós deixamos agora no final 3 diamantes para as nossas seguidoras, né, para nossa audiência. Então conta para nós aqui o que realmente você pode deixar de dicas, de conselhos, né, algo que você gostaria que tivesse te falado e não falaram. Então eu acho que é bem bacana a gente, compartilhar esses 3 presentes aqui. Tá. Eh, um diamante eu posso colocar como coragem. Você tem que ter coragem para empreender, porque você acaba de todas as formas, tendo, vamos dizer assim, desde a sua família, muitas vezes, né, de não acreditar, e você tem que ter coragem de falar: "Não, eu vou", de fornecedor falar, você escutar muitos nãos dos possíveis, né, clientes quando você está iniciando. Então, assim, eu acho que a coragem é um fator, né, muito importante para você não desistir. Existe até uma pesquisa que em 2 anos a maioria dos empresários desistem porque é muito difícil, né. Então acho É. que com a coragem você continua, mas não basta ter coragem. Exatamente. Coragem, né, eu gosto muito de falar que essa palavra vem do latim, né, cor de coração, agem de ação. Então, realmente, você tem que pegar o teu coração e agir ali da melhor maneira possível. Quando as coisas não estão acontecendo, né, sempre você abre o coração e fala, nossa, o que que eu preciso aprender? Né? O que que eu preciso ajustar? O que está faltando aqui de conhecimento, realmente, para essa roda rodar? Isso é muito bacana, né? A gente Isso. realmente ter esse poder da ação, porque muitas vezes as oportunidades, elas aparecem na nossa vida, mas a gente não age.
por medos, né? Muitos medos do Crenças, passado, é. crenças, exatamente que nos limitam, né? Segundo diamante, Segundo, ter uma equipe, que leva o nome da sua empresa como se fosse a empresa delas. Então, assim, vou falar comigo como enquanto profissional. Eu sempre tive esse perfil. Então, todo local que eu trabalhei, foram poucos, mas, né, com muita experiência, né, eu sempre tive isso comigo, assim, de ter a empresa como se fosse minha. E isso era notável, assim, as pessoas que trabalhavam, os CEOs das empresas, eles percebiam isso, ou a equipe, porque você trabalha com amor. Então, ter uma equipe que está junto com você, crescendo e entendendo que muitas vezes ela merece muito mais do que ela tem hoje, né? Então, eu acho que você tem que entender que a sua equipe é o que vai levar a sua empresa para frente, né? E que você tem que investir nela também, nessa equipe, para ela crescer junto com você e se atualizar e ter saúde mental também. Esses dias a gente até implantou na empresa, né, algo que eu tive para mim. Eu falei, olha, eu vivo isso e a terapia mudou minha vida, né? E eu falei, eu quero que todo mundo da empresa consiga ter isso também. A gente implantou, né, para eles fazerem uma vez por semana também terapia e ter essa, como que eu posso dizer? essa Essa transformação, né? transformação. Terapia é algo maravilhoso, né? Algo que não é luxo, Não, realmente ele é necessário, é, né? A gente cresce aí com muitas crenças, né? Com sim, muitos medos, com muitos sabotadores, e isso faz com que realmente a nossa vida, muitas vezes, ela tenha aquele ciclo de repetição que você não passa para a próxima fase, sim, né? E o fato de você se autoconhecer, de você saber quem é você, né? Quais são os seus gatilhos, né? De repente, um gatilho de nervosismo, um gatilho de medo, né? é, Gatilho de falta. Então, é poderosíssimo a gente trabalhar isso e que bom que você já implementou. Porque, pelo que você está me contando aqui, Dani, você já trabalha a sustentabilidade, que a gente fala tanto, né? sim, Há 10 anos, né? E hoje todas as empresas aí, pelo menos nós, né? Eu sou embaixadora também do Pacto Global, nós temos aqui a responsabilidade de 8 ODSs, e isso é super bacana para pequenas e médias empresas também. Não é difícil, Dani, de tirar. Realmente você ser uma empresa signatária do Pacto Global. tá, Depois eu vou te dar realmente caminho para você seguir, porque é legal, fácil e é ah, muito bom você fazer parte, tá né? bom, Tá lá no Pacto Global, no nome da tua empresa, que você faz o bem, né? Tem sim, tudo a ver com singular signatário. Segundo ponto, agora tem a NR1, sim, né? Essa nova lei, realmente que você precisa cuidar, né, do mental do colaborador, né? isso, Porque nesse mundo que a gente vive, nessa era da curadoria, do compartilhamento, são tantas possibilidades, é tanta comparação. A mídia digital, a tecnologia, ela veio, mas se ela não for utilizada com cautela, ela é muito tóxica, né? sim, Então, realmente, a mente humana está muito cansada. A cada 10 mulheres, 7, né, já sofreram ou sofrem burnout, ansiedade, depressão. Então, realmente, essa é a doença do século, né? Então é fundamental que a gente se cuide ali. Adorei, gente. Essa segundo diamante realmente é para todo mundo aí. ainda mais que as mulheres não só empreendem, né? Então elas têm várias funções acumuladas, né? Então com certeza precisa cuidar da mente. E o terceiro diamante acaba linkando um pouco com o segundo, né? Assim, com a equipe, mas é ter muito amor pelo que faz, né? Assim, que eu digo amor porque você tem que amar o que você faz, né? E com isso você vai se dedicar, você vai estudar e vai crescer o seu negócio e ter essas conexões. Então, eu acho que assim, amar o que você está fazendo não é trabalhar, Uhum. né? É simplesmente executar aquilo que você tem vontade. Porque eu brinco que a gente tem que ter saúde, né? Mas se eu tiver que trabalhar no final de semana, para mim tá tudo bem. Se tiver que trabalhar à noite, tá tudo bem. Durante a semana também, lógico que cada vez mais, né? Pensando em
né, cuidar cada vez mais de mim, mas eu acho que é isso. Então, você ter amor pelo que você faz, pelo seu negócio, pela sua equipe e por todos, assim, que estão à sua volta. Maravilhoso, gente, maravilhoso. De fato, a Dani deu uma aula aqui, né, para nós nesses poucos minutos, né? Passa muito Sim, rápido, né, sim, Dani? muito. Passa muito rápido. Eu Mas a gente. adorei o Ah, convite, de obrigada. verdade. Quem puder aí compartilhar, seguir, né, o Isso. podcast, o eBem, quem quiser se atualizar e aprender muito mais, assim, independente se for ou não for empresárias, tem bastante cursos voltado para a equipe. E eu acho fantástico a sua ideia, né, nascida no meio de uma pandemia. E eu acho que é isso, eu acho que tem coisas que a inteligência artificial não vai trazer nunca. Não vai, exatamente. Dani, que privilégio ter você aqui. Obrigada, gente. E é sobre isso mesmo, é sobre empreendedorismo raiz, sobre empreendedorismo de quem faz, né, de quem acorda, planeja, paga muito boleto, Sim, né, e movimenta a economia do país. isso. Então, 60% aqui da economia do país, aliás, 80, são as pequenas e médias empresas que movimentam. E você faz parte, nós fazemos parte, e todas vocês aí que estão nos ouvindo, a maioria também, tem que se orgulhar de empreender nesse Brasil, que não é fácil, Não. mas é possível. E quando você tem uma rede que te apoia, se torna muito mais fácil. Então, se você gostou, você comenta, você compartilha, escreve aqui quem você gostaria de ver no próximo episódio. E vamos juntas, porque bora lapidar, né, Dani? Com certeza. Vamos lá. Venham.